Gustavo Pereira, sou estudante do curso de Turismo na Faculdade da Estácio e hoje eu estou aqui com a professora Luciana Maria. A gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre a sua profissão e aí vamos ver no decorrer das perguntas aí, tá bom? Então, tudo bem, Maria? Boa noite, Maria, boa joia. noite. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é qual o papel do docente na formação do sujeito? Ou seja, né, qual o seu papel como professora na formação dos alunos, dos cidadãos? Bom, eu sou professora há 20 anos e claro que essa percepção de professor muda ao longo do tempo, né? Então hoje, a minha percepção do meu fazer pedagógico, da minha profissão, é de um facilitador. É daquele que vai tentar dar asas para esse aluno descobrir suas potencialidades. A gente é um facilitador, a gente procura estabelecer pontos para que esse conhecimento seja construído pelo aluno. É isso a minha percepção do meu fazer docente atualmente. Sim. Como mais um facilitador, um mediador. Sim. Mediador. E é uma profissão muito bonita também, né? É uma profissão que, assim, se não fosse o professor, a gente não estaria aqui hoje com as nossas formações, com o nosso conhecimento, né? Então, a gente depende muito mesmo da... O professor é aquele que forma todas as profissões, Sim, né? Sim. É aquele que decide partilhar conhecimento, né? E quem bem ensina é o primeiro que bem aprende, Sim. né? Então, ser professor é ser um eterno aluno também. Com certeza. A gente está sempre aprendendo, né? Com certeza. A próxima pergunta, Luciana, é quais as principais reflexões acerca do aluno que um professor não pode nunca esquecer? Primeiro, esquecer que aquele aluno é um ser humano, é o básico, que você não trabalha com máquina, você não trabalha com pessoas iguais, trabalha com gente e com gente que não é igual ao outro. Cada aluno, ele tem a sua história, a sua vida. Por mais que nós tenhamos um sistema educacional que tenta enquadrar todo mundo da mesma forma, o professor ele tem que tentar ao máximo atingir as potencialidades individuais de cada aluno e respeitar esse tempo. Os alunos, eu que trabalho com o ensino fundamental 1, isso é mais claro ainda para mim. Os alunos são diferentes nas suas potencialidades, então aquele aluno vai ter uma facilidade maior com os números, o outro vai ter uma facilidade maior com a leitura, o outro vai ser ótimo na educação física. E isso que forma o ser humano, essa pluralidade. E então essas inteligências múltiplas que a gente fala, que não tirei da minha cabeça, de uma teoria chamada 7 inteligências múltiplas, e que a gente nunca pode perder de vista, essa pluralidade dos alunos. É isso. A próxima pergunta, Luciana, quais os pensadores que lhe ajudaram a compreender a condição dos sujeitos da educação? Quais foram os pensadores que te influenciaram, né? Que hoje é uma inspiração para você? Muitos, mas eu vou destacar aqui Paulo Freire, primeiríssimo, top da lista, que acho que traz para a gente uma humanização da educação muito bonita, que é isso que eu acabei de falar anteriormente, de que a percepção de que nós estamos com gente, né? Então, Paulo Freire. E na minha formação específica, que é letras, que eu sou professora de língua portuguesa também, Luiz Antônio Marcuschi, que é um linguista fantástico, brasileiro. Magda Soares, que é uma das maiores sumidades na alfabetização no Brasil hoje, daqui de Belo Horizonte, inclusive da Federal. E Marcos Banho, que é um linguista também, da USP, de Campinas, aliás, desculpe, que veio trazer umas reflexões muito interessantes sobre preconceito linguístico e que eu levo isso muito para minha profissão. E trazendo mais as teorias que me influenciaram muito, Vygotsky, que é um pensador russo, que veio tratar da teoria da zona proximal, de quem eu gosto muito. Então são esses pensadores estudiosos assim, que sempre me fazem, que eu me faço lembrar deles no meu fazer. Então você fez um mix aí de pensadores brasileiros e também clássicos, pensadores clássicos da educação, que é o Vygotsky, Jean Piaget.
e Montessori. E eu vou ter uma lista, viu? São muitos pensadores que influenciam aí, né? Mas são todos muito bons. Cada um tem a sua característica diferente. Cada um tem a sua contribuição essencial para a educação. Sim, com certeza. Com certeza. E por último, Luciana, como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula? Olha, eu confesso que eu mudei muito ao longo dos 20 anos. Eu era uma professora muito brava e tal, estabelecia uma relação muito assimétrica com os meninos, eu aqui, vocês aí, vão fazer, e aquela coisa cobrando. Graças a Deus que a gente se faz no percurso, hoje a minha relação é uma relação de troca com os meninos. E engraçado que eu dou aula para o ensino médio e eu dou aula para os pequenos de 8 anos, de 9 anos, é a mesma coisa, você aprende do mesmo jeito. Sim. Então, é uma relação, sim, tem uma certa hierarquia ali, tal, eu sou professora, o aluno e tal, mas é uma relação, acima de tudo, de respeito mútuo. Respeitando aquele aluno que chegou para mim com a sua história, com a sua vida, e eles me respeitando também como professora. Então, basicamente, hoje é uma relação que acho que é de muito respeito. Sim. Muito respeito e muito aprendizado mútuo. Né? Que é o essencial hoje, é o respeito, né, que a gente deve ter tanto com o professor e o professor também com a gente. Com certeza. Né? E uma pergunta saindo um pouco do foco aqui, mas em relação à última pergunta, com essa pandemia, né, como que está sendo essa relação com os alunos em meio a essa pandemia que a gente está passando aí, principalmente no começo ali, que foi bem Olha, a pandemia me trouxe uma relação, infelizmente, muito angustiante com o sistema, não com os alunos, mas com o sistema. Sim. Porque a pandemia ela escancarou a desigualdade social nesse país. E aí eu, como professora de educação pública, eu vi isso de perto na minha vida. Os alunos não têm acesso à internet, não têm celulares, não têm notebooks. Muitos alunos não têm comida dentro de casa, Sim. né? E assim, alunos que há 1 ano e meio eu simplesmente não vejo. Não vejo, não ouço. Você não sabe se... Eu não sei. Eu tive alunos que tentaram, né? Alunos que tentaram da melhor forma. Eu dei aula durante 1 ano e meio, né? Porque eu estou voltando presencial hoje, dia 2 de agosto, enquanto a gente grava essa entrevista. Eu estou voltando hoje. E nesse 1 ano e meio, eu percebi o quanto que me faz falta estar no chão da escola e também percebi o quanto que a desigualdade social está muito grande. 1 ano e meio sem ver muitos alunos. Como que a presença do professor é tão necessária na vida deles, não só na questão do aprendizado, mas para a vida. Então eu tô vivendo um período de muita angústia. Graças a Deus não fui acometida por essa doença, nenhum dos meus entes queridos não foram, mas perdi amigos, perdi pessoas conhecidas e para além dessa angústia da própria doença, essa angústia da minha profissão, que foi muito diferente das escolas particulares em que os alunos tiveram as aulas online, que já foi difícil também, mas atualmente para mim foi pior, porque os alunos simplesmente não tiveram aula, eles não estudaram. Eu tive aí 30% de alunos com uma certa participação, eu me vi dando aula por WhatsApp, porque era a rede social que eles tinham condições de acessar. Era o que tinha. Então eu me vi dando assessoria por WhatsApp, tendo que me reinventar também como profissional completamente, para tentar atingir esses 30%. Mas os outros 70% simplesmente não os vi. Então, o que me espera está por vir. Começa hoje. Não é? Eu falo que a saúde teve a tsunami dela no início da pandemia. Sim. Agora a educação começa dela. De tentar mitigar esse prejuízo que a pandemia trouxe. A pandemia ela mostrou pra gente aí, né, como que está tendo a desigualdade, né, social no mundo todo. A desigualdade ela já era um problema há bastante tempo que tem no Brasil. Porém agora a pandemia mostrou mais ainda, principalmente na área da educação, né, essa questão de alunos não ter acesso fácil à educação, não ter acesso gratuito, né? Por mais que o governo tente, né? Nem todos conseguem ter esse acesso. Então a pandemia trouxe aí essa desigualdade, mostrou nitidamente aí como que está sendo essa desigualdade no mundo hoje, né? E
E acaba que as crianças hoje do mundo acabam ficando muito prejudicadas, né? Foi um ano, esse ano de 2021, 2020 para 2021, foi o ano aí que a educação foi muito afetada aí. Demais. E essas crianças hoje, sim, vão ficar atrasadas pelo resto da vida. Né? É um atraso e a gente agora vai buscar mitigar, mas assim, o poder público ele precisa entender isso, precisa criar situações de não sucateamento da educação, igual a gente vê hoje, terceirização da educação, impactos seríssimos nas políticas de valorização do professor. Então, assim, é necessário um conjunto de esforços da sociedade civil com o poder público para que a gente possa mitigar o máximo possível esses prejuízos que a pandemia trouxe para a educação pública desse país. E o Brasil já tem uma taxa muito grande de, antigamente a taxa de analfabetismo era muito grande. Então, agora a gente... O analfabetismo hoje no Brasil, a taxa que nos salta aos olhos é a taxa de analfabetismo funcional, né? Que é aquele cidadão que sabe ler, nem vou falar cidadão, aquele sujeito que sabe ler e escrever, mas não entende o que lê e o que escreve. Então, esse é o grande desafio nosso agora. Gente, eu quero agradecer a professora Luciana por essa entrevista. E aí a gente teve bastante aprendizado hoje com essa pequena entrevista sobre a educação, sobre como a formação dela, né, sobre a sua linda profissão que é ser professora. E eu agradeço muito por essa entrevista. Eu que agradeço, Gustavo. Prazer estar falando de educação com você. O Gustavo foi meu aluno também, viu, gente? Meu aluno muito novinho, viu? Não que eu seja velha, mas agradecer imensamente. Eu Gustavo, demais, a sua escolha e dizer que eu sou muito orgulhosa de você estar onde você está. Tá bom? Eu que agradeço demais, porque se não fosse a educação que você me deu, acho que eu não estaria aqui hoje, né? Ah, que bom, gracinha. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau.